Olá, meu nome é Gabriele e sou estudante de enfermagem na Unesp de Botucatu. Eu e os outros participantes do grupo da Vila dos Lavradores falaremos sobre a importância do estudo do território na formação dos alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem e Nutrição. Iniciarei com um trecho do texto O estudo do lugar como possibilidade de construção da identidade e pertencimento, de Helena Calai. Um lugar é um espaço construído como resultado da vida das pessoas e dos grupos que nele vivem. É, portanto, cheio de histórias, de marcas que trazem em si um pouco de cada um. É a vida de determinados grupos sociais ocupando um certo espaço num tempo singularizado. Um lugar que é um espaço vivido, de experiências sempre renovadas, o que permite que se considere o passado e se vislumbre o futuro. A compreensão disto, necessariamente, resgata os sentimentos de identidade e de pertencimento. Olá, eu me chamo Larissa, sou estudante do primeiro ano do curso de Medicina da Unesp e vou falar um pouquinho sobre a história do território que está localizado, o Centro de Saúde Escola. Ele fica no bairro Vila dos Lavradores, um dos bairros mais tradicionais de Botucatu, e por isso conta com a população predominantemente de idosos e de nível socioeconômico diferenciado. Isso permite que essa população tenha maior possibilidade de acesso ao lazer. Isso interfere ativamente na qualidade de vida deles. Além disso, o bairro conta com diversas praças, academias ao ar livre, parques infantis e uma grande facilidade de acesso aos comércios. Alguns parceiros do bairro também facilitam as ações voltadas para a comunidade, parceiros como o CRAS, as igrejas ou a sede ferroviária dos aposentados. Compreender isso é essencial para que os profissionais do Centro de Saúde Escola possam criar ações e atender de modo eficaz às demandas dessa população. Olá, me chamo Ana Clara e sou aluna do curso de enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu. Hoje vim falar um pouco sobre a população da Vila dos Lavradores 2. Vista a história do nosso território, temos a presença de moradores majoritariamente idosos, principalmente os aposentados e aqueles que trabalhavam na ferroviária local, tendo uma condição socioeconômica de classe média e de classe média baixa. O CSE ajuda bastante. Por ter a saúde do idoso na unidade, a relação de pertencimento é melhorada. Eles sentem que possuem um serviço voltado somente para eles, auxiliando também na identidade dessas pessoas quanto ao lugar em que vivem. Hoje em dia, não existe mais um líder comunitário. Assim, as mensagens e serviços oferecidos são passadas de boca a boca, à medida que os moradores ficam sabendo. Nosso território é bem extenso e engloba cerca de 15 mil pessoas. Olá, meu nome é Sérgio e sou estudante de Medicina da Unesp. Eu irei falar um pouco sobre o texto Entre Bentos, Anjos e Loucos, feito por Marcos Dias Vasconcelos. Esse texto retrata a vivência do autor e de sua amiga, futuros profissionais da saúde, e o impacto que eles causaram na vida de uma família, apenas pela busca por escutar e interpretar a realidade dessas pessoas, possibilitando, assim, a melhora de coisas simples, muitas vezes não ligada a um aspecto puramente biológico e hospitalocêntrico. Além dos benefícios que a família recebeu, quem saiu com o maior ganho foram os próprios estudantes, que puderam aprender com a vivência com aqueles indivíduos a capacidade de se humanizarem e serem profissionais melhores futuramente, apenas ouvindo atentamente a história alheia e atendendo suas necessidades sem precisar de um diploma. Esse texto nos mostra a importância do ouvir e que não se deve atender um paciente apenas como mais um. Cada pessoa é singular. Olá, eu sou a Carolina, estudante de Medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu e irei apresentar a entrevista feita no Centro de Saúde Escola com a assistente social Regiane e a professora Luciana sobre a importância do estudo do território na formação dos profissionais de saúde. Então, Regiane, você acha que é importante os alunos do primeiro ano aprenderem sobre o território? Qual é o seu pensamento sobre isso? Então, eu acho que sim, justamente para isso, para desmistificar um pouquinho aquela ideia que a gente já tem do preconcebido, né? É difícil a gente tirar da nossa mente, né? Eu moro aqui, então eu tenho isso, eu tenho facilidade de acesso, os meus recursos são maiores ou menores, às vezes tem gente que vai estar aqui conosco e que tem mais dificuldade, talvez, né? Mas eu acho que o importante é isso, é eu saber
identificar aonde eu estou, porque a gente tem muita dificuldade em olhar, né, e perceber o que a gente tem em volta. Então, por isso que é importante. Eu acho que é um treino, a gente não tem essa facilidade de, mesmo a gente, mesmo eu, que já faz tempo que tô aqui, às vezes a gente vicia o olhar, né? Então, eu tô ali o tempo todo, mas eu não enxerguei uma necessidade, às vezes, que é tão básica, que é tão fundamental para aquela região, né? Porque eu não consegui olhar para aquele lugar do jeito que ele se apresenta. Mas muitas vezes eu olho para aquele lugar dentro da minha concepção. Então, eu acho que para o aluno é importante porque é aprender a olhar e a reconhecer o lugar, né? Nesse momento, a gente não precisa trazer nada. A gente vai só receber, né? Então, aí depois a gente vai elaborar aquilo que a gente tem de acúmulo de aprendizado, de saberes e o que a gente está observando. Então, a gente vai acumular os dois para você fazer uma proposta de trabalho, de atuação, o que a gente vai... o que essa unidade vai poder oferecer para dessa população, né? Então, agora, nesse momento de pandemia, por exemplo, aflorou para a gente aqui na unidade os pacientes que moram sozinhos. Então, aflorou. A gente já sabia que tinha, mas parecia que eles não estavam numa situação tão ruim. Sim. Né? Então, aflorou. Então, opa, vamos ter que olhar de novo, né? Aonde que eles estão, o que a gente pode fazer, qual que é a rede, o que o serviço vai ter que recebê-los de outra forma, acolher de um outro jeito. O que nós vamos fazer agora para essa população? Então, eu acho que é super importante. Onde você vai trabalhar, onde você vai morar, né? O que tem lá, né? E o que eu vou fazer com isso que tem lá? Então, eu queria falar assim, que eu acredito que não é à toa que a saúde da família trabalha com um agente comunitário e um dos critérios de contratação desse agente é que ele seja morador do território que ele atua. Então, de onde vem isso? Dessa concepção que quanto mais você conhece o lugar, mais você devolve, né, para aquela unidade que você atua. Então, eu acho que é uma concepção que é claro que hoje, né, ela está um pouco perdida, porque a saúde da família ela não implantou como deveria ter implantado. Mas isso fazia toda a diferença, né? Aquele agente que conhecia muito bem, né, o seu território, ele conseguia levar questões para toda a equipe, né? E a resolução ela era diferenciada também. Né? Então eu acho que pensando no agente, né, eu acho que todos nós profissionais, claro, né, o agente ele tinha isso como critério, mas nós temos que conhecer muito o território que a gente atua. Né? Por isso que quando a gente fala assim, as características da atenção primária da unidade, né, a gente sempre se relaciona primeiro com o perfil daquela população, quem mora lá, como as pessoas vivem, né? Qual que é a estrutura, né, das casas que elas moram, né? Por quê? Porque se eu não conheço isso, eu não consigo oferecer, né, um serviço compatível com a realidade. Né? E a gente sempre disse isso, né? Que ainda mais pensando no Brasil, né? Que é tão desigual, né? Então a gente sempre fala, né? São muitos Brasis, né? Então são muitos territórios. Então eu acho que e no primeiro ano é de fundamental importância, né? Por quê? Porque isso fixa, né? E lá na frente faz uma diferença. Já faz uma diferença no dia a dia, né? Mas lá na frente vocês vão perceber que vocês vão ter um olhar
é diferente, sim, que vocês vão perceber coisas porque vocês vão pensar, olha, mas da onde que vem esse paciente, ele mora onde, ele vive como, e isso é dado, né, através desse olhar que vocês, né, que a gente, é como um recurso de aprendizagem, né, a gente utiliza esse reconhecimento como um recurso de aprendizagem, né, mas para fazer diferença na atuação profissional.